Aí aqui, como eu estava falando, né? Nos circuitos elétricos a gente trabalha com impedância. No caso dos circuitos em corrente alternada, a gente tem as impedâncias complexas, que a gente utiliza aí os capacitores e indutores, certo? Aí, como eu tinha falado para vocês, a impedância é a soma das resistências no circuito. Ou seja, a gente tem o resistor, que no caso a gente chama de resistência mesmo. Aí tem o indutor, que, entre aspas, a resistência do indutor seria a reatância indutiva, que é aquele XL, lembra? XL é a reatância indutiva. No capacitor, a gente tem, entre aspas, aquela resistência no capacitor, que seria a reatância capacitiva, que é o XC, certo? Que é equivalente a uma resistência. Professor, Oi, pode falar. essa já deu uma resposta aí do exercício, não foi do X0, não foi? Integral, Quem foi? viu o exercício pegou, né? E toquei agora, captei agora, mas já enviei. Certo? Depois fale comigo. Pronto? Aí a gente tem aí XL, XC e tem o resistor, que no caso a impedância. Opa, resistor, um R. E no caso da impedância, a impedância é dada pela soma das resistências no circuito, ou seja, a soma dessas equivalentes de resistência, né? Porque a gente tem XL e XC, que é uma equivalência da resistência, e o resistor, que é a resistência em si mesmo. Aí, certo, a gente tem a impedância, pode ser dada tanto em forma polar como em forma retangular. Da mesma forma como a corrente também pode ser dada em forma polar ou retangular, assim também como a tensão pode ser dada em forma retangular ou forma polar, certo? Aí aqui, nesse gráfico aqui, a gente pode analisar, como eu tinha falado para vocês, o eixo horizontal é dado pelos números reais, lá nos números complexos. E quando a gente está tratando de resistor, o Rzinho aqui, ó, está tratando de resistor, os resistores, componentes resistivos, né, eles são puramente reais. Então, quando a gente representa eles no gráfico, nesse gráfico aí de diagrama fasorial, enfim, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui na direita, né? Quando a gente representa o resistor no gráfico, ele está sendo representado como se a gente estivesse representando números reais, no caso no eixo horizontal, que aqui é o eixo dos números reais. Já o indutor e o capacitor, eles têm essa característica de ser imaginário. Então, eles vão ficar aqui no eixo imaginário, que é o eixo vertical. Aí, como eu tinha falado para vocês, né? O indutor, ele está no eixo positivo, imaginário, e o capacitor, ele está no eixo negativo. Ou seja, o capacitor, ele estaria aqui, ó, para baixo. Isso aqui seria menos J XC, e aqui JXL, certo? Quando eu falo que a impedância Z, é a soma das resistências, quando eu estou falando somente de um resistor, a impedância no resistor é a própria resistência, certo? Quando eu falo da impedância no indutor, aqui é a impedância no resistor. Quando eu falo da impedância no indutor, ZL, impedância no indutor, aí eu estou tratando de J, que é para representar que é imaginário, XL, que é o valor da resistência no indutor. Seria o equivalente de resistência no indutor, que é esse XL, a reatância indutiva. Certo? A impedância resistiva, no caso a impedância R aqui, ela não tem esse J justamente pela característica dela ser real. Lembra que ela está aqui? Os resistores são puramente reais. Por isso que ele não tem esse J representando que é imaginário. Que é o mesmo caso aqui de ZC, que é a impedância no capacitor. A impedância no capacitor, por estar negativa e ser imaginário, ele vai ter essa forma aqui, menos J. J para representar que é imaginário, menos para representar que está abaixo do eixo imaginário. E aqui, no caso, a reatância capacitiva, que seria o XC. Certo? Dúvidas nisso? Não, né?
Aí aqui é a mesma coisa que estava tratando agora dos números complexos. A gente está falando agora de impedância complexa. E a forma polar e a forma retangular é a mesma coisa. Só muda que na forma retangular a gente tem lá os números reais mais os números imaginários, né? Número real vai ser o valor de resistor, o valor das resistências. E o imaginário, nesse caso agora, vai ser, se eu tiver capacitor e indutor, ele vai ter esse mais J, XL, que seria o indutor, menos XC, certo? Que é a mesma coisa de eu falar que eu tenho mais J, XL, menos J, XC, que é os valores de impedância aqui. Como os dois são imaginários, eu posso colocar o J em evidência e eu faço JL menos JXC aqui, menos XC, né? Certo? Isso se eu tiver um circuito com indutor e capacitor no mesmo circuito. E eu pedi a impedância no caso desses dois componentes. Aí aqui é a mesma coisa, né? Forma polar, forma retangular, mesma história lá do número complexo. Quando eu falo do módulo dessa forma polar aqui, o módulo de Z é justamente a raiz quadrada do número real ao quadrado, mais o número imaginário ao quadrado. Lembrando que se tiver indutores e capacitores, seria aqui XL menos XC, isso ao quadrado. Esse X aqui seria representado por esse XL menos XC ao quadrado. E o ângulo de fase é a mesma história lá. Arco tangente, ou tangente a menos 1, do número imaginário dividido pelo número real. Dúvidas? Vamos lá, né? Aqui a gente tem uma questão. Eu acredito que eu já fiz essa questão com vocês, mas já refazendo, né? Para relembrar. A gente tem aqui um circuito RL, ou seja, só tem componentes resistivos e indutivos, em série, com a resistência de valor 10 ohms e a indutância de valor 1,59 mili. Esse mili é 10 a menos 3, certo? Ou seja, isso aqui é 1,59 vezes 10 a menos 3, R, que é o indutor, certo? A frequência de 1K, calma, 1 kHz, esse K é quilo, que no caso é 10 a terceira. Aqui seria 1 vezes 10 a terceira Hertz. Aí, representar a impedância na forma polar e na forma retangular. A impedância, como eu tinha falado para vocês, ela é do tipo real, né? Parte real, que seria o resistor, mais ou menos JX alguma coisa. Como a gente está trabalhando somente com indutor, seria mais J. Aqui eu vou representar como mais JXL, certo? Só que para isso a gente precisa encontrar o valor de XL. XL vai ser dado como ômega L. Ou, no caso aqui, ele deu o valor da frequência em Hertz, seria 2π f L, certo? Aí, quando a gente faz esses cálculos aqui, 2 vezes π vezes f, que é a frequência, que é 1 vezes 10 a terceira, vezes o indutor, que é 1,59 vezes 10 a menos 3, a gente vai encontrar um valor, XL, vai ser igual a 7,54. É importante vocês fazerem esses cálculos, mesmo eu fazendo aqui, já mostrando para vocês, mas é importante vocês fazerem aí na calculadora para vocês pegarem a prática de como fazer esses cálculos, para ver se está batendo realmente com o cálculo que eu estou fazendo aqui. Aí aqui a gente encontra o valor de XL. Para isso, lembrando que isso aqui está na forma retangular. Isso aqui é a forma retangular. Aí Z aqui na forma retangular vai ser igual a... Quem é o valor de R? R é igual a 10 mais J, quem é XL? 7,54. Tô entendendo?
Alguém tem alguma dúvida? Desculpa, Joyce, você mostrou aí, mas eu não captei esse 7.5. Como que chegou a ele, não? Aqui, 7.54. aqui vê. XL, né, dado por 2 vezes π vezes a frequência vezes o valor de indutância. Certo. Quando você coloca na calculadora, né? 2 vezes π vezes a frequência. A frequência é 1 vezes 10 a terceira. E o indutor, ele é dado por 1,59 vezes 10 a menos 3, porque ele é mili. Quando você faz isso, você encontra... Beleza. Agora eu copiei. Entendi. Entendeu? Entendi. Essa disciplina tem muito cálculo amarrado um ao outro. Se você não pegou um, você se atrasa no outro. É, exatamente. Ô, Joyce, Oi. tu falasse aí que a frequência é 1 elevado à terceira, foi? É 1 elevado à terceira. 1 vezes 10 elevado à terceira. Beleza. Porque é quilo aqui. Certo? Aqui no caso... Calma. Aqui no caso é 10. 10 ohms. Porque quando você faz na calculadora, no caso, esse valor que eu tinha encontrado para vocês aqui é o valor do exemplo 1 que eu tenho na apostila de vocês. Que no caso, o indutor, ele é dado por 20 mH e não 1,54 R. Certo? Então, quando a gente faz na calculadora aqui, 2π vezes F vezes L, a gente vai encontrar esse valor de 10 ohms. Alguém fez aí na calculadora e confirmou? Vai dar 9,99. Aí a gente encontrou o valor de XL e vai encontrar o valor de Z aqui. O módulo de Z. Certo? Aí encontrando o módulo de Z, que é a raiz do número real, que é 10, com o número imaginário, né, que também é 10, tirando a raiz dele, vai dar esse 14,4 aqui. 14,4 ohms. Isso é o módulo de Z. Para a gente colocar lá na forma polar. Lembra que a forma polar é dada pelo módulo e o ângulo? Esse módulo é justamente esse valor que a gente encontra aqui. E o ângulo é dado por esse número que a gente encontra aqui, pela tangente menos 1. Entendido isso? Entendi, Joyce. Pronto. Aí, no caso, calma. No caso, vocês estão com a apostila aí? Alguém está com a apostila por aí? Eu estou. Pronto. Tá Sim, vendo o exemplo, tá vendo o exemplo 1? Calma. Vocês conseguem ver aqui minha apostila? Positivo. Pronto. Esse exemplo 1 aqui, ó. É a mesma coisa daquela outra questão que estava lá no slide, que no caso é essa questão que está aqui em cima do exemplo. A gente tem aqui o valor da frequência agora é 60 Hz. O valor da resistência é 10 ohms e do indutor é de 20 mH. Certo? Então, a gente tem aqui R igual a 10 ohms. F vai ser igual a 60 Hz. E esse indutor aqui, no caso, é L, que é igual a 20 mili. Esse mili, como eu tinha falado para vocês, é 10 a menos 3 R. Certo? Aí aqui é a mesma coisa daquela outra questão, a mesma armação. Primeiro a gente tem que encontrar o valor de XL,
Porque a impedância na forma retangular, ela é dada por resistor mais ou menos Jx. Aí aqui no caso do indutor vai ser positivo, né? Mais JXL. Aí ele deu o valor de L, deu o valor da frequência. Com isso você encontra o valor de XL, que agora sim, nesse caso, XL vai ser igual a 7,54, certo? Ohms. E aí agora você vai ter o valor de Z na forma retangular. A gente tem o valor da resistência, que é 10. Sabe que é o indutor, então vai ser positivo. J e o XL, que é o valor que a gente encontrou aqui, que é 7,54. Isso é o valor na forma retangular de Z. E agora, para encontrar o valor na forma polar de Z, a gente tem que tirar o módulo, que é a raiz do número real pelo número imaginário, isso ao quadrado, né? Encontra o módulo. Esse módulo vai dar 12,52. É o valor do módulo. E o ângulo vai ser aquele tangente a menos 1 do número imaginário, que seria 7,54, dividido por 10. Aí aqui a forma polar, que a gente vai encontrar, esse ângulo aqui vai ser igual a 37,01 graus. Aí a forma retangular, a gente tem aqui, cadê? Forma retangular, essa fórmula aqui que eu encontrei anteriormente, né? Está com o valor de XL. E a forma polar vai ser 12,54, 12,52, que é o valor do módulo que eu encontrei aqui, ó. 12,52, com um ângulo positivo, porque é um indutor, certo? De 37,01 ohms, que é o ângulo que eu encontrei aqui. Dúvidas? Entenderam? Tudo certinho? Tudo certo, né? Eu vou passar questões para vocês referente a isso, para ver se alguém tem alguma dificuldade nessa parte, né? Ô, Joyce, Professora, pode me explicar de novo aí? Oi. Posso explicar sim, é, Alexandre? beleza. Esse tangente menos um, abre parênteses, é 7,54 sobre 10, não é isso? Exatamente. Que é o número Beleza. imaginário sobre o número real. Ele deu, eita, que eu fechei aqui. Mas ele deu mais ou menos 12, se eu não me engano. 12. 54, alguma coisa desse tipo. Dividido por 10. Eita lá. Ai, Deus, 7,54. Dividido por 10. Não, Jorge, pode Lembra, prosseguir. lembra de Prossegue aí, tirar por a favor. tangente a menos 1, viu? É isso mesmo. Pode prosseguir aí. Pronto, Explica aí de novo que Igor pediu para explicar de novo aí. vou explicar. Uhum. Eu não, Foi não? Ah, então foi mas mal aí. pode explicar. Beleza. Foi Vê, enviadinho. nessa questão aqui ele deu a frequência, ele deu o valor de resistência e o valor do indutor. Ou seja, ele deu o valor de resistência, R, o valor da frequência aqui, F, né? E o valor do indutor, que é dado em R, lembra? Dado em R. Aí ele pede a impedância na forma polar e na forma retangular. Correto, já se encontrei. Deu Encontrou, né? 37,01. Isso mesmo. Isso, exatamente. É o ângulo aí. Valeu, Aham, obrigado. nada. Aí a impedância na forma retangular, ela é dada dessa forma aqui, ó. Tá acompanhando aqui? Ela é dada em Uhum. R mais ou menos JX.
que seria, pode ser JXL ou JXC. Só que a diferença entre XL e XC seria o sinal, né? Que é indutivo ou capacitivo. Se for indutivo, ele é mais JXL. E se for capacitivo, ele é menos JXC. Certo? Conta do diagrama lá que eu tinha feito para vocês, aquele ângulozinho, aquele gráfico, né? Onde o indutor ele é positivo para cima e o capacitor é negativo aqui para baixo. Certo? Aí aqui, como a gente está falando de um circuito RL, ou seja, um circuito resistivo indutivo, aí ele vai ser mais JXL. Só que na questão ele não dá XL. Ele dá o valor de indutor e dá o valor da frequência. A gente sabe que XL é dado por ômega. A gente sabe que XL é dado por ômega vezes L. E a gente sabe também que esse ômega é 2 vezes π vezes F. E no caso tem o L lá, né? Multiplicando tudo isso multiplicando por L. Isso aqui é ômega. Certo? Aí ele deu a frequência e deu o indutor. A gente vai multiplicar essa frequência e o indutor por 2π. Aí quando a gente multiplica por 2π, a gente vai encontrar esse valor de 7,54, que é o valor de XL. XL é igual a 7,54. Certo? Ohms. E como eu tinha falado, né? A impedância na forma retangular é do tipo R, no caso indutor, mais JXL. XL é 7,54. R é o valor de resistor, que ele deu na questão. Então, a impedância na forma retangular é dessa forma aqui, ó. Aqui na direita, estão enxergando? Pronto. Aí aqui a gente encontrou o valor da impedância na forma retangular. Aí agora, para encontrar o valor da impedância na forma polar, a gente tem que tirar o módulo e tem que encontrar o seu ângulo. Aí, para tirar o módulo, a gente já tem o valor da impedância na forma retangular e a gente sabe que o módulo é a raiz. A gente sabe que aqui embaixo agora o módulo vai ser igual a raiz do número real ao quadrado mais o número imaginário ao quadrado. Certo? Como a gente já encontrou essa impedância no modo, na forma retangular, a gente já tem o número real e o número imaginário. Aí coloca eles dois dentro ao quadrado e tira a raiz dessa soma, né? Aí quando a gente faz isso, a gente encontra o valor de 12,54. 52, né? 12,52. Isso aqui é o módulo. Encontrar esse valor daqui. Aí, o número na forma polar vai ser o módulo e o ângulo. Certo? Mais ou menos o ângulo aqui. Aí a mesma história, como a gente está tratando de um indutor, esse ângulo vai ser positivo. Então, esse aqui vai ser mais esse ângulo. E o ângulo a gente acha justamente por aquela fórmula lá de tangente a menos 1. O ângulo vai ser a tangente a menos 1 desse número imaginário, que no caso dessa questão, o número imaginário é 7,54. Lembra que a gente encontrou aqui? 7,54 dividido pelo número real, que no caso aqui é 10. Aí quando a gente faz esses cálculos, que é justamente isso aqui, a gente encontra esse ângulo de 37,01. Aí quando a gente coloca agora a forma polar dessa impedância, vai ser o módulo, que é esse valor aqui, 12,52. E o ângulo, como é o indutor, vai ser mais, né? Mais. E o ângulo que a gente encontrou, né? 37,01. 37,01. E aí, entendeu, Sidney? Complicado, Igor. Tá dando um nó na mente aqui já. Mas Complicado. beleza.
Mas então, como eu falei, na verdade, eu vou pedir para vocês já fazerem essa questão. Tanto esse exemplo um quanto o exemplo 2 que eu vou fazer agora, né? E também tem essa lista, deixa eu apagar aqui para vocês. Deixa eu ver melhor. Tem essa lista de exercícios aqui na apostila de vocês mesmo, que, que eu vou pedir para vocês fazerem. Né? Eu vou determinar alguns pontos aí para quem conseguir fazer, né? Ok. E no caso que eu tava Começa em que falando, página? eu não sei que página é para vocês, porque para mim, eu não sei se vocês estão vendo, mas é 134. 39, Alexandre. Aí, tá Ok, vendo? É 39. diferente, ok. Valeu. certo? Uhum. Aí, essa questão 6 aqui, para vocês, eu acredito que vai ser um pouco complicado de fazer agora. Por isso que eu vou deixar para a próxima aula, eu acredito, para fazer com vocês. Porque tem muito essa jogada de mudar para polar, para retangular e ver o que é que está pedindo. Certo? Então, ainda vai ter que praticar bastante essa parte de números complexos para poder chegar nessa questão 6 e conseguir fazer ela de forma simples. Olhar para ela assim e já saber o que tem que fazer nela. Porque ela é realmente um pouco complexa ainda para quem não tem essa prática de fazer esses cálculos, né, de número complexo com a forma retangular e a forma polar. Aí vamos lá. Ok, ok, tranquilo, Joyce. Aí, no caso, a próxima aula é Lembrando, amanhã, né? Lembrando o que, é, Alexandre? é, lembrando que quando voltar ao normal, você vai marcar um aulão com a gente, viu? Na sala de aula, viu? A Posso gente tá marcar sim. precisando aí. Posso marcar Beleza, sim. beleza. Esse Tá assunto vai todo ser, mundo ansioso aí. esse assunto vai ser a base para vocês, porque a partir de agora, vocês Uhum. só vão utilizar isso. Pronto, então a Tudo que vocês vão gente mais utilizar é que essa precisa parte. disso aí. É, exatamente. Tem que praticar bastante todo esse conteúdo e essa formulação, né, de imaginário, forma polar, forma retangular, porque vai precisar bastante. Ok, Aí valeu. aqui, né? Exemplo 2. A gente tem um circuito RC. Lembra que no exemplo 1 a gente tinha um circuito RL. Agora a gente está trabalhando com capacitor. A gente tem um circuito resistivo capacitivo, RC. Aí esse circuito está sendo alimentado por uma fonte CA, certo? De frequência 60 Hz, ou seja, F igual a 60 Hz. É formado por uma resistência de 10 ohms e um capacitor de 200 microfarads, ou seja, 200 vezes 10 a menos 6 Faraday. Aí representar a impedância na forma polar e na forma retangular. Aí a mesma história lá, a gente sabe que é impedância. Calma. A gente sabe que é impedância, vamos lá, a gente tem a frequência aqui, frequência igual a 60 Hz. A gente tem o capacitor de 200 vezes 10 a menos 6 Faraday. E tem esse resistor de 10 ohms. Certo? É a mesma história. A gente sabe que a impedância na forma retangular, ela é dada por esse resistor, que é a parte real, mais ou menos Jx, certo? Pode ser indutivo ou capacitivo. Como a gente está trabalhando com o capacitor agora, isso aqui vai ser negativo. Essa parte aqui vai ser menos Jx, como a gente está trabalhando com capacitor, Jxc, certo? Isso na forma retangular. Isso é a forma retangular. E a forma polar vai ser dada por módulo de Z, mais ou menos esse ângulo, né? Aí a mesma história, como a gente está trabalhando com o capacitor, esse ângulo vai ser negativo, porque ele está para baixo. Então, esse ângulo que a gente tem aqui, ele vai ser negativo aqui. Certo? Perfeito. Agora a gente tem o valor de resistor e precisa encontrar o valor de XC. Vocês lembram lá que XC é dado por 1 sobre ômega C, certo? E esse ômega é 2 vezes π, isso aqui é um vezes, tá? Vezes π
vezes F, isso aqui tudo é ômega, vezes C. Isso tudo, 1 dividindo isso tudo, né? Aí nessa questão ele deu o valor da frequência, que é de 60 Hz, e deu o valor do capacitor. Quando a gente faz esses cálculos aqui, a gente encontra o valor de XC. XC vai ser igual a 13,26 ohms. Certo? Vocês forem fazer aí na calculadora de vocês, vocês vão encontrar um valor aí embaixo. No caso, esse valor embaixo. Deixa eu refazer aqui. Esse valor embaixo vai ser dado aqui embaixo. Vai ser 0,0753, alguma coisinha. Aí quando você faz 1 dividido por esse número, aí ele vai dar esse 13,26. Esse valor de XC. Como a gente agora já tem o valor de XC e tem o valor de R, a gente já pode determinar quem é a forma retangular dessa impedância. Ou seja, o valor de R é 10, menos porque é um capacitor, J porque é imaginário, certo? XC, que é 13,26. 26 ohms. Certo? Aqui a gente encontrou a forma retangular. Aqui acabou essa parte, né? Agora, para encontrar a forma polar desse número, a gente tem que o módulo de Z vai ser igual a raiz do número real ao quadrado mais o número imaginário ao quadrado. E o ângulo vai ser igual a tangente a menos 1, tangente a menos 1, desse número imaginário com esse número real. O número real é o resistor, né, que a gente já encontrou. Esse aqui é o número real. E o número imaginário é que está sendo acompanhado por esse J, que no caso é 13,26. Aí, para a gente encontrar esse módulo, o módulo de Z vai ser igual a raiz desse número real, que é 10 ao quadrado, mais esse número imaginário ao quadrado, que é 13,26 ao quadrado. Certo? Aí, com isso, a gente encontra aqui o módulo de Z. Esse módulo de Z vai ser igual a 16,61. Ô, Joyce, Oi. a partir do momento que você coloca esses valores na raiz, ele se torna ao quadrado, não é isso? Isso. Porque aí, no caso, eu estou tirando o Beleza. Pitágoras. Lembra lá que a gente tem o eixo do real, o eixo do imaginário tem esse módulo de Z aqui. Isso. Lembra que é Pitágoras Bem, isso? é. Que é o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Uhum. Pronto, Beleza. exatamente isso. Aí, quando a gente faz isso... Espera aí um minuto. Quando a gente faz isso, a gente encontra esse valor de Z aqui, esse módulo de Z. E o ângulo é dado pelo número imaginário, que é 13 pontos. A tangente é menos 1, né? Tangente é menos 1. Desse número imaginário, que é 13,26, sobre esse número real, que é 10. Aí esse ângulo vai ser igual a 52,98 graus. Aí quando a gente faz a forma, quando a gente faz a forma polar dele, né? A gente vai ter que Z vai ser igual a esse 16,61 com esse ângulo negativo, porque é um capacitor, de 52,98. Pronto, agora a gente encontrou o valor da forma polar dele. Dúvidas?